capítulo 24, no versículo 13 em diante, diz assim: Sabe gravar? Sabe gravar? Naquele mesmo dia, dois deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emanus, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleófas, respondeu dizendo: és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam: ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas ele não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo descesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, decorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que o seu respeito contavam em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iriam, fizeram ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque a tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomou ele o pão, abençoou e tendo partido lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu deles. Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego cada vida que se despertou por ti a vir a este lugar a falar de Jesus. E a ouvirem, e que sejam, Senhor, sua audição aberta e os seus corações escancarados, para que venham a entender através do teu Espírito Santo e venham ser convencidos do pecado, do juízo e da justiça, através do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Amados, dois discípulos, assim que aconteceu de pegarem Jesus e crucificar, eles se sentiram desgarrados, eles se sentiram sozinhos, eles se sentiram completamente sem uma bússola, sem alguém para guiá-lo para onde ir. Amados,
paramos para prestar a atenção nos nossos dias, não é muito diferente daqueles 2 discípulos que fugiram das coisas que estavam acontecendo em Jerusalém. O reviravolta da história, o reviravolta das atitudes, o reviravolta agora de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário e causou terremoto no momento da sua morte, e causou alucinações, e causou medo, e causou terror, porque no último momento eles viram que aquele homem tinha algo diferente a ser crucificado. Glória a Deus. Amados, não é diferente dos cristãos de hoje em dia. Hoje é um dia de domingo, um dia especial para a família. E muitas vezes nós, como família, esquecemos da importância destas coisas. Aqueles discípulos, eles se afastaram da família deles, aquela família que Jesus reuniu. E quantas vezes nós que lemos a palavra, que buscamos a Deus, nos afastamos da nossa parentela, daqueles que ainda não conhecem a Cristo e necessita ver a diferença nas nossas vidas de Cristo. Amados, hoje é um dia de domingo, um dia em qual nós reunimos a maior parte da família, fazemos aquele banquete, ou então nós vamos visitar em seus lares, mas em quantas vezes nós damos importância a este momento? Quantas vezes nós paramos para analisar a diferença que a linhagem faz nas nossas vidas? Hoje você pertence a uma nação santa, você é uma família santa, e quantas vezes você precisa ter em você o Espírito Santo de Deus para te dizer, para te direcionar, para cuidar da tua mente e de tudo aquilo que você pretende fazer. Amém. Hoje é um dia que se inicia de uma semana inteira. E quantas foram as vezes que você parou para conversar com o teu parente, com aquele seu cunhado, com aquele seu filho, com aquele seu irmão, com aquele seu primo? Não, muitas vezes nós esquecemos e abandonamos na primeira oportunidade. Aqueles discípulos, amados, ele tinha ainda um temor de ser humano natural dentro de si, porque eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Você só olha para aquele semelhante igual a você, com um olhar de diferença, quando se busca o Espírito Santo de Deus, e o seu olhar muda de ser humano natural para um ser humano espiritual, que olha nos olhos do seu irmão e vê que ele tem jeito sim, que a mudança pode acontecer, que as coisas podem ser diferentes, que a união na sua família pode voltar a reinar, que só cabe você querer fazer a diferença por onde você passar. Ensinar por amor. E Jesus, olhando para aqueles homens que aflitos estavam, eles estavam tristes, eles estavam abatidos, eles estavam fora de si. Jesus disse: nécios. Ele disse: homens loucos. Vocês estão esquecendo que eu andei com vocês? Vocês não estão me reconhecendo porque faltava o olho espiritual, porque no momento eles só pensavam nas angústias dos acontecimentos. E quantas vezes você esquece disso? Jesus está ali andando lado a lado com você, Jesus está o tempo todo conversando com você, e você só pensa nas suas aflições do dia a dia. Você não para dizer: bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo, me dê a direção, porque eu estou igual aqueles discípulos que precisavam do teu Espírito Santo. Glória a Deus.